Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Na primeira carta de João, está lá mais para o final da Bíblia, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos e dele extrair lições para a nossa vida. João, no Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 5, começando do versículo 10. João 5, 10. Aliás, vamos começar do 9. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a passagem. Nós aceitamos testemunho dos homens. E se a gente não aceita testemunho dos homens, a vida torna-se difícil. Porque quando nós usamos a palavra, nós nos comunicamos. O ideal seria que a gente pudesse fazer os nossos negócios sem precisar de nada escrito, com firma reconhecida em cartório. Apenas a gente faria anotações para não esquecer, né? Mas há testemunho dado e às vezes o que se tem para estabelecer alguns fatos são testemunhos. Então a gente aceita. O testemunho do ser humano tem valor. O doutor Onésimo, presbítero Onésimo, que trabalhou como juiz, desembargador, está muito acostumado com isso. Aceitamos no nosso relacionamento diário, aceitamos como prova ou para estabelecer fatos nas disputas judiciais, mas o texto diz que o testemunho de Deus é maior. E se nós não aceitamos o testemunho de Deus, a gente diz que Deus é mentiroso. Eu estava conversando com o presbítero Bira, que está aqui presente, e ele estava falando de como ele se converteu. Ele começou a namorar a Selma e a mãe da Selma, a tia da Selma, começaram a orar por ele. E ele deu um recado para a Selma: não adianta ficar orando por mim que eu não vou mudar de religião. Mas começou a vir participar dos cultos, a escola dominical, e um dia um irmão, se não me engano, nosso irmão Edil, leu aquela passagem que relata o batismo de Jesus. E o texto diz que depois que Jesus foi batizado, os céus se abriram e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquela hora a verdade brilhou no seu coração e na sua mente. O Pai falando dos céus, dizendo que o Jesus que foi batizado e os céus se abriram, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba. Este é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Nessa hora a verdade brilhou. Ele entendeu que o negócio não era mudar de religião. O negócio era aceitar o testemunho de Deus e crer no testemunho. Porque em Jesus, o Filho de Deus, nós temos a vida eterna. Toda a Bíblia dá testemunho de Jesus. Ele estava conversando com judeus que conheciam o Antigo Testamento.
E Jesus disse para aqueles judeus: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Os judeus afirmavam que eles criam em Moisés. E Jesus disse: se vocês realmente crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Jesus morreu, ressuscitou, mas muitos que ouviram a mensagem de Jesus se entusiasmavam com Jesus, porque Jesus curava enfermos, Jesus multiplicava os pães. Quando ele fez a primeira multiplicação dos pães, de acordo com João 6, o Evangelho de João, capítulo 6, as pessoas ficaram tão entusiasmadas que queriam fazer Jesus rei à força. Esse é o rei que nós precisamos. Multiplica os pães, alimenta o povo. Mas Jesus se retirou e eles foram atrás. E Jesus olhou para eles e disse: vocês me procuram, não foi porque viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. E falou com muita firmeza: trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, o qual o Pai dá para vocês. Eles fizeram perguntas para Jesus, e Jesus diz: o verdadeiro pão que alimenta, o pão da vida, é o pão que desce do céu e dá vida aos homens. E chega um momento que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta não terá mais fome. Quem crê em mim não terá mais sede. Então, a Bíblia toda dá testemunho de Jesus. E os discípulos no caminho de Emaús estavam confusos, não tinham entendido bem o cumprimento das Escrituras em Cristo. Eles esperavam um rei que só tinha vitória, ia derrotar os inimigos, estabelecer um reino mundial em Jerusalém, entendendo só do lado material as profecias do Antigo Testamento. Eles estavam confusos. Quando Jesus se aproximou e foi caminhando com eles, e na medida que foi caminhando, o texto diz que Jesus, durante aquela caminhada, cerca de 8 quilômetros de Jerusalém a Emaús, ele expunha o que a respeito dele Cristo constava na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. Irmão, Jesus era um mestre incomparável. Durante uma caminhada ele fez um resumo mostrando que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Por isso, quando Filipe evangelizou o oficial da rainha Candace naquela estrada, ele estava lendo uma parte do profeta Isaías. Ele foi levado como cordeiro ao matador e não abriu a boca. E o oficial da rainha Candace perguntou: de quem o profeta fala? Fala dele mesmo ou de algum outro? E o texto diz que, começando aqui, Filipe anunciou Jesus. Então, se a gente realmente aceita o testemunho que Deus dá do seu Filho, nós entendemos que toda a Bíblia aponta para Jesus. Os Evangelhos. O Evangelho de João termina assim, depois vem um apêndice, termina assim no capítulo 20. Jesus fez e ensinou muitas coisas que não estão escritas neste livro, isto é, no Evangelho de João. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A gente gosta de receber presentes? É bom, não é? Os irmãos se lembram de presentes que receberam? Eu me lembro de presente quando era criança. Quando eu completei 6 anos de idade, a minha família não tinha condição de me dar nenhum presente. Mas fizeram um culto de gratidão a Deus. Eu me lembro que foi cantado aquele em dias: seja adorado Deus Supremo, seja louvado Deus Supremo, Deus adorado em Israel. E que foi feita oração para que Deus me abençoasse. Quando eu tinha 8 anos, as minhas primas do sítio, moravam todos nós no sítio, o que tinham para oferecer? Uma delas me deu um espelho, sabe aquele espelhinho redondinho? Que a gente botava aqui no bolsinho para... Alguém é desse tempo? Gente, eu queria ganhar um espelhinho daquele.
E uma delas levou. Os irmãos perceberam que eu não esqueci? Um presente simples, mas expressava o interesse das minhas primas. E sabe o que outra me deu? Me deu uma galinha. 8 anos de idade. Eu tenho recebido muitos presentes. Um presente que alegrou muito a mim e Ló foi uma viagem a Portugal. Com direito a tudo. Passagem, hospedagem, caminhar em Portugal, visitar aqueles lugares bonitos, e ainda com dinheirinho para comprar o que quisesse. Eu acho que presente. Mas tudo isso, meus irmãos, presente de coisas que passam, passageiras. A viagem foi muito boa, a gente tem uma boa lembrança, mas já se foi. Aqui na igreja, quantos presentes eu recebi da outra vez, fui pastor aqui, agora. O amor, o carinho dos irmãos, tudo isso alegra a gente. Mas o grande presente é aquele que traz para nós coisas que permanecem para a vida eterna. Tudo que é passageiro tem um valor temporário. E o que a Bíblia chama, quando a gente põe o coração só nisso, a Bíblia diz que isso é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, passa. O verdadeiro presente é aquele que traz para nós algo que permanece para sempre. Então, esse é o testemunho que Deus dá. Que Ele nos trouxe a vida, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isso para vocês, para que vocês saibam que vocês que creram têm a vida eterna. Não precisa de duvidar. Precisa duvidar porque não crê. Não é verdade? E isso é que deve encher o nosso coração de alegria. Vida eterna. Vida permanente. Bens celestiais. A gente pode ser muito rico. Aliás, quando morreu o primeiro bilionário, eu acho que foi o primeiro bilionário conhecido, Rockefeller, no funeral dele, uma pessoa chegou e perguntou para o contador, que sabia do patrimônio de Rockefeller. Ele falou, ele deixou muita coisa. Ele falou, ele deixou tudo. Não levou nada. São coisas que passam. Passageiras. Agora, a gente às vezes fica contente se recebe um presente valioso, né? Ou um presente simples, quando é uma expressão de amor. Mas o presente que Deus nos dá, meus irmãos, é de um valor incalculável. Pedro, na sua carta, disse que não foi através de prata e ouro que fomos resgatados da vã maneira de viver que nós recebemos por tradição, mas pelo sangue precioso de Jesus, como do Cordeiro Imaculado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente fica às vezes insatisfeito porque esperava receber mais, não é isso? Um emprego maior, ganhar mais dinheiro, e a gente fica insatisfeito, reclama, às vezes até duvida do amor de Deus. Agora, se aceitamos o testemunho de Deus e recebemos o presente que Ele nos dá, a vida eterna que está no seu Filho, existe algum motivo maior de gratidão, de alegria do que este? Por isso, se você é crente, você não tem nenhuma razão para viver reclamando das coisas. Que a vida está ruim, eu não tenho o que mereço. Ou está sendo um filho muito ingrato, esquecendo. A infelicidade é culpa sua. Falta de abrir os olhos e perceber o que nós temos em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, e as coisas que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa é a mensagem para essa tarde.
Eu vou encerrar contando uma experiência. Nós celebramos o aniversário da nossa igreja num dos dias. Nós lembramos, aliás, em cada dia da semana, nós lembramos de um pastor fundador da igreja. Num dos dias, nós nos lembramos do pastor Caetano Nogueira Júnior. Para mim é muito significativo, porque ele foi pastor lá em São Bartolomeu, sul de Minas, onde o meu avô era presbítero e foi um dos fundadores da igreja também. Meu avô conhecia muito bem, ele chamava de o reverendo Caetaninho, um homem que dedicou a vida ao trabalho de Deus. Ele tinha um filho chamado Horácio Nogueira, que estudou, formou-se engenheiro agrônomo e ele foi trabalhar lá nas margens do rio Piquiri, quando aquilo lá era tudo sertão. As terras eram devolutas, eram na propriedade da União. As pessoas foram entrando e ganhando o direito de posse, depois vieram os grileiros que tomavam as posses de quem tinha feito. Eu vivi muito isso aqui no oeste do estado. Mas foi muito antes de eu conhecer o oeste do estado, que ainda era sertão. E às margens do rio Piquiri, ele viu que um indígena vinha correndo e um animal feroz perseguindo. E ele não teve dúvida, o animal ia pegar o índio. Ele estava com uma arma de fogo, ele atirou, e atirava muito bem, matou-o, jogou uma corda, e ele pegou na corda, e ele veio, e a vida dele foi salva. Ele chegou para o doutor Horácio e falou: agora eu sou teu. Mas como você, meu? Salvou minha vida. Eu sou teu. Eu preciso ir com você para fazer o que você mandar. Salvou minha vida. O Índio Penhai. Dr. Horácio escreveu um livro com esse título, O Índio Penhai. Aí ele orientou: não, eu te salvei, mas você está livre agora para ir para a sua família, para ficar com os seus queridos. E aí ele pregou o evangelho: é isso que Jesus faz por você. Você é perdido dos pecados, ele te liberta, para te dar liberdade para você viver como verdadeiro filho de Deus, sendo uma bênção para a família, para as pessoas. E o meu pai, eu conheci a história do Índio Penhai através do meu pai. Eu ainda não consegui o livro para ler, eu estou atrás disso, mas o meu pai contava essa história. E ele contava como ilustração de que quando nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo, nós temos a mesma disposição. Nós nos entregamos a vida a Ele. Redimiu a minha vida, eu te pertenço. Domingo passado eu falei que Jesus tornou-se escravo para nos libertar da escravidão do pecado. E agora, libertados por Cristo, eu me torno voluntariamente escravo dele. Livre, voluntário. Por amor dele. Porque ele nos salvou, nos deu a vida eterna, a vida que não perece. A vida que se manifesta. Então é muito importante. A gente ora aqui nas terças-feiras por bênçãos temporais. Né? Está errado isso? Não. Senão a gente não faria essa oração. A gente ora por saúde. Eu oro pela minha saúde. Porque eu aprendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar desse templo. A gente não cuida desse aqui? Esse templo é mais importante. Eu sou responsável. Então cuido, oro. Peço para que Deus me oriente, para eu não estragar isso, comendo de maneira errada, não dormindo. Fazendo tudo isso que as pessoas fazem. Fazendo exercício. Né? Se alguém quiser seguir o exemplo do pastor, eu vim lá de casa da Princesa Isabel, lá quase no fim dela, até aqui a pé. Isso é prazeroso. O exercício físico é bom para tudo, é bom para o coração, é bom para respiração. Tudo isso porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mais do que templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é instrumento de justiça. Então a gente tem que cuidar. No entanto, isso passa. Isso passa. De vez em quando eu vejo fotografia com a Eloá. Esse dia ela me mostrou fotografia do casamento. Eu olhei bem e falei: somos nós mesmo? A gente
vai perdendo as forças, chega um momento que a gente vai. Paulo diz, o tempo da minha partida se aproxima. Hoje está muito mais perto do que antes. Então, orar pela saúde é bom, ter saúde é bom. Orar para Deus resolver nossos problemas financeiros não está errado, mas tudo isso passa. Então, o meu estímulo hoje é para a gente buscar o bem que é imperecível, que é a vida eterna. E quando a gente recebe esse presente de Deus, que é o mais importante, Ele dá tudo mais. Se Ele dá o mais importante, né? Jesus disse que Ele não deve andar ansioso por nada. Pelo que a gente vai comer, beber, vestir, e Ele dá um argumento muito forte. Porque o corpo, que perece, a gente já viu, é mais importante do que as vestes. E foi Deus que fez o corpo. A vida que nós temos é mais importante que a comida. A comida é essencial para conservar a vida. Olha, se Ele nos deu a vida, Ele não dá para nós aquilo que sustenta a vida. Então Ele diz, não ande ansioso por nada. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a vida eterna em primeiro lugar. E as demais coisas que são necessárias serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino é a obediência. Eu digo isso e tenho que dizer com toda a força. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça do reino, que é a obediência, todas as coisas necessárias nos serão acrescentadas. Isso é a palavra de Deus. E se ele não crê nisso? Então essa mensagem nessa tarde é para aqueles que porventura, às vezes a pessoa é membro da igreja, mas ainda não aceitou o testemunho. Aliás, Jesus falava para a igreja judaica, pessoas que pertenciam à igreja judaica, povo da aliança, povo que tinha recebido a palavra, povo que tinha praticado a circuncisão, povo que ia na sinagoga. E muitos rejeitavam Jesus. E eu não tenho medo de falar às vezes e dizer que há membros da igreja que precisam de crer no testemunho de Deus para ser salvo. Porque é membro de igreja, mas não experimentou ainda a verdadeira salvação em Cristo. Membros de igreja que não são discípulos de Jesus. Então essa mensagem é para todos nós. É para todos nós. Agora, também, se alguém nos ouve, não conhece, não tem tido a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, é para que creia no testemunho de Deus. Porque quem não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho, faz de Deus um mentiroso. E se priva desse presente extraordinário. Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe.